Justiça em Questão de hoje debate assuntos relacionados a órgãos, tecidos e células. Não é raro encontrar casos de pacientes que precisaram de um transplante e tiveram a cobertura negada pelas operadoras de planos de saúde. Mas será que essa prática é legal? Confira na reportagem de Silvana Monteiro. Quem precisa de um transplante sofre com a angústia da insuficiência de um órgão vital enquanto aguarda por um outro, compatível e em tempo hábil para continuar vivendo. Temos o desafio de ter um número de doadores para todos os pacientes, e nós não temos doadores para todos os pacientes. Nós trabalhamos com o desafio de ter um paciente altamente, um paciente muito complexo e que, vamos dizer assim, meio que desesperado para fazer um transplante, ou sair da diálise, ou sair da insuficiência hepática, ou sair da insuficiência cardíaca. Então, a gente trabalha com um paciente no limite mesmo. O Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, é desde 1986 pioneiro na ciência de transplantação de órgãos. Possui a unidade mais completa de transplante do estado de Minas Gerais, realizando 5 tipos de transplantes: coração, rim, pâncreas, fígado e medula. 90% dos pacientes são do Sistema Único de Saúde e 10% da saúde suplementar, ou seja, dos planos privados de saúde. Alguns consumidores de planos de saúde convivem com a negativa das operadoras em cobrir os transplantes e precisam procurar a justiça. Foi o que ocorreu com esta fisioterapeuta. A primeira coisa foi que o plano de saúde ele se recusava a dar o transplante renal e o pâncreas. Eu fiz um transplante duplo, pâncreas-rim, porque eu era diabética. E eles falando que só cobririam a parte renal. Para mim não daria certo, porque eu tinha uma diabetes de difícil controle. Eu fiquei diabética aos 15 anos. E a indicação de todos os médicos é que fizesse um transplante duplo, pâncreas-rim. Então, aí a operadora começou a negar a cirurgia, que ela só daria a parte renal. Então, aí começou esse processo para poder conseguir a cirurgia toda pelo plano de saúde. A Lei 9.656 de 1998 dispõe sobre os planos privados de saúde, mas não define questões sobre transplantes, passando à Agência Nacional de Saúde a responsabilidade por essa questão. Os contratos firmados até 1998 possuem uma cláusula de exclusão da possibilidade de transplantes. Já os contratos novos, firmados a partir de 1999, devem cobrir alguns tipos de transplantes. Que hoje em dia são só córnea, rins e o transplante de medula autólogo, que é aquele feito pelo próprio paciente. Você tira a medula, faz um tratamento na medula do próprio paciente e depois reimplanta, como se fosse reimplantar. Então, isso está coberto pela ANS, pelos rolos de procedimentos. Todos os outros que não estão cobertos, pulmão, coração, pâncreas, fígado, elas rejeitam essa autorização de procedimento quando é solicitado pelo beneficiário do plano. No caso de Rita de Cássia, o sofrimento pela espera de um transplante só parou depois de um processo judicial. Na realidade, eu tinha o doador renal, que foi meu marido, e precisava do órgão que seria o pâncreas. E quando o estudo saiu, através da liminar primeiro, foi que eu fui operada e consegui fazer. As operadoras se baseiam na resolução da Agência Nacional de Saúde para negarem os procedimentos, mas já há jurisprudência em favor do consumidor. O argumento principal é que não está no rol, mas o STJ já tem um entendimento hoje, até aliado ao Código de Defesa do Consumidor, que também é aplicado a essa relação, que se esse procedimento é importante para obter a cura do paciente naquele tratamento, ele deve ser interpretado da maneira mais favorável ao consumidor, ou seja, deve ser coberto mesmo aquele procedimento que não está cumprido. Qual que é o fundamento? Que não está constante. Qual que é o fundamento? Que se o plano de saúde cobre aquele tipo de doença, eu tenho que ter todos os meios possíveis para poder tratar essa doença até o final. O objetivo é a cura do paciente. E se a cura é feita através do transplante, ela tem que ser coberta também. A coordenadora da unidade de transplante do Hospital Felício Roxo lembra que a conta diminui quando se pode transplantar. Então, um paciente com insuficiência cardíaca, congestiva, com indicação de transplante, ele fica mais internado do que em casa. Um paciente com insuficiência renal vai depender da diálise.
Um paciente hepatopata também tem várias internações, então isso tem um custo muito elevado para o Estado. E um transplante bem sucedido diminui esse custo para o Estado. Mas a visão dos planos de saúde é outra. Para Rita de Cássia, o sofrimento não terminou nem mesmo após o transplante e ela precisou novamente da ajuda do judiciário para concluir exames. A operadora, às vezes, ela liberava alguns e travava outros que seriam importantes. Aliás, todos os exames eram importantes, mas tinha uns mais específicos no controle da medicação para evitar a rejeição. Além dos exames, a médica destaca também alguns entraves envolvendo o custo do transplante e a cobertura dos medicamentos. Muitos dos convênios, eles têm... O pagamento é inferior ao SUS, alguns convênios, e, além disso, você tem algumas drogas que a gente usa, que são medicamentos caros, que, às vezes, o convênio não dá cobertura, ou, às vezes, a gente tem que fazer muitos relatórios para esses convênios liberarem essas drogas. Para Vicente, que recebeu um rim há 13 anos, o transplante tem o valor de uma vida. O senhor considera que o senhor nasceu de novo foi uma segunda chance? Com certeza, porque é outra vida, né? Que praticamente eu estava assim, mais ou menos perdida, né? E daí para frente é outro ano. Procedimento pouco conhecido entre os brasileiros, mas capaz de ajudar 100 pessoas de uma só vez. A doação de cartilagem é feita por meio de bancos de tecidos musculoesqueléticos e há leis que já autorizam essa coleta. Ossos, tendões, ligamentos, meniscos e cartilagens são tecidos musculoesqueléticos diretamente ligados à sustentação do corpo, melhor distribuição de peso, diminuição do atrito durante o movimento de flexão e extensão da articulação. Quando há uma lesão na cartilagem, há a necessidade de substituir o tecido degenerado por outro. O médico explica o método artificial mais comum atualmente. Então, substitui a cartilagem por uma peça de metal. E essa peça de metal, então, vai permitir que haja o movimento sem que o osso tenha contato de um com o outro. Porém, o tratamento mais adequado e com uma resposta mais rápida é o transplante de tecido musculoesquelético natural. Existem 3 tipos de transplante de cartilagem. O autotransplante, que é quando se retira cartilagem do próprio paciente de uma região do corpo sadia para uma região doente. Existe o alotransplante, que é quando se retira a cartilagem de um outro indivíduo da mesma espécie, ou seja, de um outro ser humano, e passa-se essa cartilagem de uma pessoa para outra. Isso geralmente é feito com o doador já falecido. E existe o xenotransplante, que é quando se utiliza um tecido de um outro animal. O principal exemplo são os suínos, né, os animais que doam aí, válvulas cardíacas, cartilagem, osso, etc. E então se transplanta material de um tipo de animal para outro. Os bancos de captação estão sujeitos às seguintes normas. A Resolução 220 de 2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dispõe sobre o regulamento técnico para o funcionamento de bancos de tecidos musculoesqueléticos e de bancos de pele de origem humana. Portaria 2600 de 2009 do Ministério da Saúde aprova o regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplantes. E a Portaria número 2932, de 27 de setembro de 2010, que institui, no âmbito do Sistema Nacional de Transplantes, o Banco Nacional de Implantação de Bancos de Multitecidos. Em Minas Gerais, ainda não há bancos para transplante de tecidos musculoesquelético. Nesse ponto, a gente ainda está muito atrasado em relação ao fornecimento desse tipo de produto. Esses produtos chegam a Minas Gerais através de bancos. Hoje nós temos 6 no país, 4 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Rio Grande do Sul, que enviam em necessidades esses tecidos para Belo Horizonte, principalmente ossos. Mas a dificuldade é muito grande devido a todas as normativas e todas as necessidades de cumprimento, não só do órgão que é o captador, que está ligado ao banco de tecido musculoesquelético, mas também daqueles médicos transplantadores ou odontólogos também. Então, é necessário que Minas se desenvolva, que tenha aqui, devido ao nosso tamanho, devido à quantidade de pacientes que necessitam desses tecidos, é necessário que a gente desenvolva em Minas Gerais um banco que seja capaz de atender a população de acordo com as nossas necessidades. A Fundação Hemom Minas já possui o Centro de Tecidos Biológicos, CTBio.
A primeira iniciativa no Brasil é integrar diversos bancos de tecidos e células em uma única estrutura. Há o projeto de implantação neste mesmo banco de captação de tecidos musculoesqueléticos. A gente tem expectativa agora, através de um projeto piloto, que está sendo conversado com a Secretaria Estadual de Saúde e junto com a CEPLAG também, para liberação de verba de nós criarmos esse banco piloto, até que as instalações definitivas do CTBio, no que se refere aos bancos de tecido, aí vem tecido músculo-esquelético, tecido pele, membrana amniótica, tecido de válvulas cardíacas, até que isso se concretize, que deve ser num período de 2 a 3 anos, a gente já tenha funcionando numa escala menor, disponibilizando os tecidos para a população e capacitando essa equipe. Podem ser doadoras de tecidos músculo-esqueléticos pessoas com idade entre 18 e 70 anos que não tenham sido vítimas de câncer ósseo, osteoporose ou doenças infecciosas transmitidas através do sangue, como hepatite, AIDS, malária. A vontade de doar deve ser informada ainda em vida. Mas hoje existe uma cultura de que as pessoas são doadoras de coração, de rins, de pâncreas, de pulmão, mas poucas pessoas sabem que pode doar ossos. E existe uma necessidade de fazer campanhas, divulgar essa possibilidade, porque com um só doador de tecido músculo-esquelético, de osso, cartilagem, tendão e menisco, você pode beneficiar até 100 pessoas. No próximo bloco, nossa equipe debate a ausência de leis brasileiras que regulamentem a doação de material genético. Sem um texto legal, como esta prática é julgada? O Justiça em Questão volta em instantes.